Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos César para a nossa 14ª lição. Hoje nós vamos estudar sobre estilo de vida cristã. Antes eu gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Nós te pedimos o toque do Espírito Santo para a compreensão do estudo de hoje. Venha estar conosco, querido Deus. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Conforme que padrões os cristãos não devem viver? Nós encontramos a resposta em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe as palavras do apóstolo São Paulo. Ele está dizendo para nós de que nós não podemos viver conforme os padrões deste mundo. E você pode se perguntar: professor Marcos César, por que Paulo está dizendo para nós não viver segundo os padrões deste mundo? É muito simples. Satanás está influenciando este mundo. E por esse motivo, muitas das coisas que se praticam nesse mundo está totalmente contrário à palavra de Deus e à vontade de Deus. Muitas vezes os padrões que o mundo nos oferece não são aprovados por Deus. E por isso o apóstolo Paulo nos adverte de que nós não podemos viver conforme os rudimentos, conforme os padrões que esse mundo nos oferece. Esta é a razão que nós não podemos viver segundo o mundo. Vamos voltar à questão. Conforme que padrões os cristãos não devem viver? Conforme os padrões deste mundo. Pergunta de número 2. De onde procedem as diferentes modalidades de diversões profanas? Nós encontramos a resposta na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João está dizendo para nós que todos esses desejos profanos que existem no mundo não procedem do Pai e não pode proceder do Pai, porque Deus é completamente santo e justo. Agora, neste mundo, nós encontramos todo tipo de coisas que não agradam a Deus. A soberba da vida, os desejos profanos, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo, porque esse mundo está sendo influenciado pelos enganos de Satanás. E veja o que o versículo 17 está dizendo para nós. Ele está nos advertindo que esse mundo passa. Todos aqueles que fazem a vontade do mundo, eles também vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles vão permanecer para sempre, porque serão salvos mediante a graça salvadora de Jesus. Mas todos aqueles que desagradam a Deus, vivendo de acordo à vontade do mundo, esses aí realmente não terão a vida eterna. Vamos voltar à nossa pergunta? De onde procedem as diferentes modalidades de diversões profanas? Procedem do mundo. Pergunta de número 3. O que Deus ordenou que os filhos de Israel tirassem de si quando marchavam para Canaã? Nós encontramos a resposta em Êxodo capítulo 33, versículos 5 e 6. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. O que nós vemos aqui nessa história é o seguinte: Deus havia tirado com mão poderosa o povo de Israel lá de dentro do Egito. Estava colocando o seu povo no caminho correto e colocou Moisés para liderar o povo. Agora Deus está dizendo para Moisés: tirem as suas joias. Moisés, esse povo é muito teimoso. Eu não posso estar no meio de vocês. Se vocês continuarem vivendo como vocês estão vivendo, esse povo não subsistirá. Se você conhece a história, você sabe que muitas vezes o povo de Israel pegavam as próprias joias e construiu imagem de escultura para adoração. Então Deus queria advertir esse povo para que esse povo se consagrasse a ele. E essas joias poderiam levá-los à perdição.
E observe como diz o versículo 6. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o Monte Horebe em diante. Deus é tão maravilhoso que estava com o povo, advertindo para que o povo fizesse o melhor possível para estar santos e preparados diante de Deus. As joias não ajudariam em nada. Então, eles tiraram de si as suas joias e puderam estar agora mais consagrados a Deus, buscando a sua presença, sem a necessidade de estar usando joias para alguma coisa. Vamos voltar à questão? O que Deus ordenou que os filhos de Israel tirassem de si quando marchavam para Canaã? Que eles tirassem de si as suas joias. E eles realmente fizeram isso. Pergunta de número 4. Como as mulheres cristãs devem trajar-se? Nós encontramos a resposta na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Paulo está dizendo que as mulheres precisam se trajar, mas é de forma decente. O enfeite é a modéstia, é o bom senso. Ela não vai precisar usar ouro, pérolas, usar roupas caras. Não. Para que esse desperdício em roupas tão caras? Muitas vezes nós observamos pessoas que compram coisas demais, acabam comprando roupas caríssimas, às vezes não conseguem nem pagar. Então isso é do agrado de Deus? Claro que não. A Bíblia não nos orienta a viver de qualquer jeito, comprando coisas caras, gastando muito dinheiro. Não. O que a Bíblia quer é bom senso, é modéstia, que a pessoa possa viver de uma maneira que agrade a Deus. Vamos voltar à questão? Como as mulheres cristãs devem trajar-se? Devem trajar-se decentemente, sem uso de roupas caras e sem uso de joias. Pergunta de número 5. Qual é a beleza que tem grande valor diante de Deus? A beleza exterior, a beleza interior ou nenhuma das alternativas? Nós encontramos a resposta na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As palavras do apóstolo Pedro aqui são muito parecidas com as palavras do apóstolo Paulo que nós acabamos de ver na pergunta anterior. Deus está muito mais preocupado com a beleza interior, com a maneira de viver, do que a exterior. Ou seja, para Deus nós não precisamos usar joias para fazer a sua vontade. Precisamos apenas ser honestos, ser pessoas boas, que busquem a Deus com modéstia e bom senso. É isto que a palavra de Deus nos orienta. É vivermos de acordo à vontade de Deus, deixando essas coisas que o mundo oferece para lá, porque todas essas coisas são passageiras. Agora, fazer a vontade de Deus, isso é muito mais importante. Então, Deus prioriza a beleza interior e não a exterior. Descobrimos aqui a nossa resposta e vamos voltar à nossa questão. Qual é a beleza que tem grande valor diante de Deus? Resposta: a beleza interior. Pergunta de número 6. Cite alguns pecados que são claramente reprovados por Deus. Nós encontramos a resposta em Efésios, capítulo 5, versículos 3 até o versículo 5. Vamos ao texto. Efésios 5, versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Versículo 4. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Versículo 5. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo aqui está deixando claro vários pecados que Deus detesta. Ele usa sobre a prostituição, que é a imoralidade. Ele usa sobre a avareza. Sim, a avareza é pecado. A cobiça é pecado. Ele diz aqui que a avareza é comparado com a idolatria. E você sabe o que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer coisa diante de Deus. Adorar uma imagem de escultura, adorar uma pessoa,
Tudo isto é idolatria. As pessoas estão adorando a imagem de escultura, adorando santos, adorando ídolos, adorando o próprio dinheiro. Então temos que ter cuidado, não podemos colocar nada diante de Deus, senão isso torna uma idolatria. A avareza, que é querer as coisas só para si, isso também se torna como uma idolatria. Precisamos ter cuidado com isso. Vamos voltar à pergunta. Cite alguns pecados que são claramente reprovados por Deus. Prostituição, impureza, avareza, grosseria, indecência ou imoralidade, idolatria, etc. Vamos para a nossa última pergunta de hoje? O que a pessoa que quiser se tornar bem-aventurada deve fazer? Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, meditar sempre na lei do Senhor. Todas as alternativas acima estão corretas. A resposta nós encontramos no Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você está vendo? Ele não pode andar no conselho dos ímpios. Ele não deve se deter no caminho dos pecadores. Automaticamente ele tende a se distanciar desse tipo de pessoa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas costumam sentar nas portas para falar mal da vida alheia. Não precisamos falar mal de ninguém. O que nós precisamos fazer é seguir os mandamentos de Deus como a sua palavra nos orienta. E nós já estudamos aqui. E se você não assistiu à nossa lição sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, por favor, volte lá e assista a videoaula para você saber realmente quais são os 10 mandamentos e saber se você já está cumprindo eles ou não, porque a lei de Deus ainda permanece em vigor e precisamos obedecer à vontade de Deus. Vamos voltar à nossa questão? O que a pessoa que quiser se tornar bem-aventurada deve fazer? Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Ela não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Ela precisa meditar sempre na lei do Senhor e, claro, obedecer aos mandamentos de Deus. E por último, todas as alternativas acima estão corretas. Estão corretas. Então vamos marcar essa última aqui. Minha decisão. Creio que o cristão deve viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mundo. Decido melhorar o meu modo de vida para honrar e agradar a Deus. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, muito obrigado por esse estudo tão importante. Nós aprendemos no estudo de hoje qual é a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude, nos prepare para morar contigo quando Jesus Cristo voltar a essa terra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso próximo estudo será o santuário. Se você quiser aprender realmente sobre o santuário, você não pode deixar de assistir o nosso próximo estudo. Eu aguardo você. Até lá. Tchau.